que eu acho de extrema importância, devido à situação toda, né, do país e o contexto geopolítico no qual nós nos encontramos hoje, que conversa com essa situação. Deixa eu só ver se meu som tá, estou conseguindo transmitir, deixa eu até verificar, a câmera. Eh, Aqui está muito calor, tá? Tem feito bastante calor, quase não teve inverno, foram poucos os dias de inverno aqui no Mato Grosso do Sul. Para mim está ótimo, eu adoro calor, né? Então, ontem eu estava conversando sobre uma situação, que eu acho bastante importante. Só um minuto, gente, porque eu acho que meu rosto está sendo distorcido de novo, mas vocês não se atentem a isso não, tá? Porque nós temos coisas bem mais importantes, com as quais lidar agora. Ok? Tem pessoas aqui querendo que eu me passe por outras pessoas. Eu vou retornar num assunto que eu acho extremamente chato, mas eu preciso deixar ele explicado aqui, até por conta das pessoas que estão me conhecendo agora, tá? Então, o que que acontece? Eu saí de Petrópolis, do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, em março desse ano, rumo à Bolívia, para me mudar, né. Ainda nem tinha certeza se eu iria realmente para Bolívia, a minha intenção era sair do país, tá. Eles estão colocando até meu rosto assim, porque tem uma parente minha que sofreu, um problema de saúde nos últimos dias e eles querem me fazer confundir com ela, tá. Até para poderem me aplicar remédios na veia, igual eu já vi eles fazendo com outras pessoas. É uma quadrilha de estelionatários, extremamente perigosa. Eu estou dormindo com a câmera ligada, porque eu tenho medo, não confio. Eles têm influência dentro do próprio SAMU, dentro de hospitais, então eu realmente estou bastante preocupada com toda essa situação. Eu aconselho que quem estiver passando pelos mesmos problemas, que venha a público enquanto é tempo, tá? Porque a situação é periclitante, né? Para não dizer outras coisas. Então, eles realmente têm muita influência dentro desses ambientes, não sei como, mas então, chegando em Campo Grande, né, em março desse ano, eu tive meus documentos roubados. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, tá? Preciso deixar registrado isso desse canal também, antes que eu me esqueça. É, minha documentação nova, ela tá, inclusive, com o endereço aqui do Mato Grosso do Sul, tá? Só vou tapar os números, mas eu vou deixar aqui para vocês verem, ok? Minha documentação nova tá aqui meu rosto, tá? Aqui, estado do Mato Grosso do Sul, entenderam? Então é sobre isso, tá? E eu tenho outros documentos aqui para mostrar que eu acho que são extremamente importantes, tá? Que se tratam, eu não sei nem se ainda estão aqui, porque a todo momento roubaram, jogaram água nos meus documentos, inclusive, ainda lá em Campo Grande, tá? Tive minha barraca avariada lá também, onde eu tive que acampar. Acampei, inclusive, em praça pública, porque eu fiquei com medo de alugar um apartamento, ou uma kitnet, ou uma casa, o que fosse, né? Fiquei com medo de alugar e ficar isolada. E sendo assim, eles terem muita facilidade de entrar na minha casa. E como eu não sabia de quem se tratava, eles pudessem fazer alguma coisa ainda pior, tá? Aqui está a certidão de óbito do meu marido. Eu vou tapar alguns detalhes, tá? Por motivos óbvios. Aqui a certidão de óbito dele, tá? Então, preciso deixar isso nessa live aqui. Aqui, é, aqui, Rodrigo. É o nome dele aqui, Rodrigo Figueiredo de França, tá? Esse é o nome do meu falecido marido, né? Infelizmente, ele faleceu em 2020. E, e é isso. Esse ano fazem 6 anos agora. Estamos próximos à data, daqui a um mês, mais ou menos. Menos de um mês, já vão fazer 6 anos do seu falecimento. Então, eu preciso deixar tudo aqui. Aqui, a minha certidão de casamento, que foi molhada, tá? Lá em Campo Grande. Também aqui, ó, tá até meio borradinha, porque foi molhada. E essa certidão eu peguei tem pouco tempo. Ela estava em perfeita ordem, tá? Certidão de casamento. Então é isso. Então eu tenho uma pessoa usando minha identidade, fazendo confusão,
aqui, por onde eu vou passando, nas cidades que eu vou passando, e eu não estava entendendo de que se tratava, porque eu não falei para ninguém onde eu ia, eu nem sabia para qual país ainda eu iria, eu nem ia viajar de bicicleta, eu saí com a mudança, assim, levei o que eu achava que seria interessante para uma viagem, barraca, bicicleta, né, porque eu pretendia ficar rodando pela América do Sul, não no Brasil, porque eu estava com medo, né, porque eu fui atropelada em ano de eleições. Não que tenha sido por causa disso, agora eu vejo que não tem nada a ver com as eleições naquela época, tá? Agora eu estou entendendo que realmente não teve nada a ver, mesmo porque o meu atropelamento foi depois das eleições, né? Então não fazia sentido, né? Então, sendo assim, realmente não teve nada a ver, né? Por eu não ter conhecimento de ninguém, mas contato com ninguém, nunca mais ter falado quase com nenhuma pessoa, ainda mais depois da pandemia, que eu e minha família ficamos isoladas, nós perdemos muito contato, inclusive com amigos, então eu realmente não sabia do que se tratava, né? Por isso que eu pensei que fosse o único motivo que eu me vinha à cabeça era esse, né? Mas agora eu não sei quem é, na minha opinião foi alguém bêbado, drogado, né, alguma ou drogada, né, provável, né, tem uma pessoa que eu já citei o nome dela aqui várias vezes e ela, inclusive, jogou o carro em cima de uma amiga minha. Ela fez isso lá em Jacarepaguá. Né? Essa minha amiga, ela sumiu também, se afastou, já que está casada e tal, com filhos, e se afastou bastante por medo do que pudesse vir a acontecer. Né? Então, eu acredito que ela esteja envolvida nisso, não sei, tá? Mas como ela seria uma suspeita por esse fato estar se repetindo, né? Porque o meu atropelamento foi pelas costas, enfim. E ela jogou o carro dessa mesma maneira em cima da minha amiga, que a minha amiga estava andando na rua e ela jogou o carro em cima dela exatamente do jeito que eu fui jogada, né? Para o canto, assim. Então as características são as mesmas. Eu não pode estar errada, obviamente, não tenho provas, por isso que eu não falo o nome da pessoa aqui, mas, enfim, tudo tem indícios também que possa ter sido ela. Né? Então, é sobre isso, tá? Aí ontem eu passei por uma situação um pouco esquisita lá na UFMS, mas eu entendo, né? Um espaço acadêmico, mas eu não sabia que era proibido de circular dentro do espaço, né? De universitário, aliás, ali é um território público que eu saiba, qualquer pessoa tem o direito de entrar, conhecer e visitar. Principalmente eu, como aluna da UFRJ e aluna da Universidade Federal Fluminense, eu nunca pensei de ser impedida a entrar dentro de uma universidade. Não que eu tenha sido impedida, mas eu fui questionada, né? E achei muito esquisito, né? Mas tudo bem, né? Na hora achei esquisito, mas deve ser o protocolo também, né? Eu não sei. Eu pretendo ir lá conversar. Conversei com o professor, consegui. Ele me deu algumas orientações. Então agora eu pretendo dar continuidade a essa a essa a esse processo, né. Eu não sei ainda o que que eu vou fazer, porque eu não sei como está a minha situação aqui no Mato Grosso do Sul em relação a essas pessoas, tá. Só um minutinho, deixa eu só ver aqui. Tá, tá tudo bem. Tá bastante distorcida. Meu rosto ainda tá inchado, porque eu caí num buraco aqui próximo à minha casa, me machuquei bastante. Eu vou até mostrar para vocês, eu também não gosto de fazer essas coisas, mas eu estou deixando tudo registrado, para documentar, tá. Então eu caí, foi de quinta para sexta passada, meu rosto estava mais inchado ainda tá, né, um pouco, a minha perna tá bastante machucada, só um minuto. Aqui, ó, não sei se dá para ver, tá. Não sei se dá para ver, eu não gosto de fazer isso não, ficar me expondo assim, mas eu não estou nem aí. Deixa eu ver aqui. Deu para ver. O colchão também. Não tem problema, mas de massagem hospitalar que eu comprei, então por conta da minha recuperação, enfim, mas foi a melhor alternativa que eu vi, em relação ao camping, tá. Quem gosta de acampar, pensem nessa alternativa, que ela é muito providencial, tá, porque ela é leve para carregar, o ruim é que faz muito volume, né, carregar esse tipo de equipamento. Mas, mas em relação ao conforto, ele é muito bom, tá. E para minha pra o estado que eu estava, foi bastante eficiente, tá. Eu não me importo, eu estou acostumada a dormir, eu gosto de cama japonesa, então para mim, só ela basta, tá.
Mas é uma questão de acostumar também. Tem gente que não consegue se adaptar e dormir, sem colchão. Eu não uso nem travesseiro, que eu não gosto muito de travesseiro também não, tá. Mas, enfim, é sobre isso, né. Mas voltando ao assunto, né, eu achei esquisito a situação, mesmo porque, eu tô percebendo que onde eu vou, muitos seguranças, essas coisas, tentam fazer um certo contato, eu não estou entendendo por que isso, tá. Eu nunca tive contato com, pessoas desse ramo, assim, muito próximas a mim, não tenho um conhecimento nem nada, eu não sei se isso é um método agora do nosso país, né, da segurança ficar abordando todo mundo, não sei do que se trata esse método, eu não sabia que isso estava acontecendo também, eu estou por fora dessas coisas, desses espaços há muito tempo, né, como eu já falei para vocês aqui, enfim, mas mas, por exemplo, na UFRJ, que é um território gigantesco, não teria nem como eles abordarem todas essas pessoas que entram lá dentro, tá. Então eu não sabia que essas coisas aconteciam desse jeito, né. Inclusive ele perguntou por que que eu estava tirando foto. Eu não estava só tirando foto, eu também estava fazendo vídeo, né. Eu não sei por que que ele ficou tão preocupado de eu estar tirando foto dentro de uma universidade, né. Afinal, eu sou turista aqui praticamente. Eu estou no Mato Grosso do Sul há 4 meses, eu tenho 48 anos, eu nunca pisei aqui, né. É só na minha infância, no máximo, acho que foi em Campo Grande, nem sei se foi lá que eu tive, né, nem sei se realmente foi Mato Grosso do Sul ou se foi no outro Mato Grosso, tá, agora eu nem lembro mais, tenho até que perguntar para minha mãe e esqueci. Mas, não interessa, né, eu podia vir aqui toda semana, não interessa, né, mas eu sou, poxa, estou visitando, gostei do espaço e como aluna, de outras universidades federais, eu pretendia, fazer um estudo para ver se eu sigo dando andamento, a outros estudos ou não, né, ainda não sei, tá. Mas não interessa o que eu estava fazendo lá, eu podia estar só visitando, tirando foto e filmando, né, eu estava fazendo uma live, eu estava me filmando, no caso, fotografando os espaços que eu acho legais, estudando astronomia, porque eu fotografo o espaço através do aplicativo de astronomia, tá? Que eu uso bastante. Então, como eu estou num local diferente do Sudeste, né? Então, o mapa celeste ele altera um pouco, não muito, tanto quanto seria no hemisfério norte, mas o, o céu ele muda e eu sou bastante fascinada por esse assunto, né. Então, quando eu estou tirando a foto, eu vou até publicar essas fotos, tem diversas no meu Instagram, eu tiro a foto através do aplicativo de astronomia. Por quê? Porque você coloca no o plano, né, você pega a imagem do local e esse aplicativo, ele coloca o mapa estelar, as estrelas que estão ali em momento real, né, então você consegue ter uma visualização, quase que de 360 graus de todo o céu, tanto próximo ao horizonte, aquele que a gente não vê daqui do hemisfério sul à noite, né, próximo à linha do Equador, tanto como no zênite, né, que é o ponto mais alto sobre a sua cabeça no atual momento, no céu, no local onde você está. Tá? Então, você consegue ter uma visão da linha do horizonte, da linha do Equador, até o zênite através desses aplicativos. Né? E eu gosto muito, então eu estava fazendo isso, mas eu acho que o segurança ficou incomodado, né? Mas não posso fazer nada, lamento a situação, não era a minha intenção, não sabia que estudar astronomia de noite numa universidade federal era proibido, né? Mas tudo bem. Mas voltando ao assunto que eu estava conversando ontem, uma das estratégias que eu gosto de mencionar aqui, que foi realizada na ditadura militar, e é uma estratégia militar extremamente eficiente, que é o desmonte de grupos ou a proibição de formar grupos. Não sei se vocês sabem, mas na ditadura militar era proibido que se formassem grupos, que estudantes se reunissem, tinha um número de pessoas no máximo que podiam ficar próximas, mais do que isso era grupo, eles consideravam baderna, essas palhaçadas, né, que nós já vimos como acabam. Então, o que aconteceu? Dentro das universidades públicas, que foi que esse espaço, além de sofrer essas intervenções durante a ditadura, pós-ditadura, eu não sei se essa lei foi colocada, como é que se formou isso que eu vou falar agora, eu não sei se foi durante o período ditatorial ou se foi logo após isso, foi absorvido, não sei. Mas eu sei que esse sistema atual, onde o aluno escolhe as matérias, tá?
que nós pensamos ser uma coisa muito boa, porque, afinal de contas, flexibiliza o estudo, né? E num país como o nosso, onde os alunos muitas vezes têm que trabalhar, ou muitas vezes têm filhos, então isso acaba sendo uma alternativa bastante providencial. Só que ela não foi criada para ser providencial. Essa carga horária ser fragmentada em diversos horários e em diversos locais diferentes, ela tinha um propósito, e esse propósito era baseado em uma estratégia militar de desagrupamento, tá? De não permitir que os estudantes criassem vínculos mais fortes durante muito tempo, durante todo aquele curso. Tá? Então, essa estratégia ela foi extremamente eficiente, a fragmentação do currículo acadêmico. Tá? Sendo assim, os alunos se encontram poucas vezes, né? Não se formam, geralmente a maioria não se forma no mesmo momento, muito difícil, né? Então, você tem diversas matérias em vários locais, ou seja, tudo aquilo acaba proibindo, né, essa criação de vínculos. Imaginem agora, no século onde a tecnologia está extremamente avançada e a possibilidade de você estudar em casa, né, o home office não, homeschooling, ampliou ainda essa fragmentação dos grupos que se formariam dentro das universidades de uma forma mais sólida, mais consistente, né? Grupo de amigos mesmo, né? Não só colegas acadêmicos, né? Não apenas divisores, indivíduos que dividem aquele espaço, né? Que aprendem juntos. Não é sobre isso só, né? É como você faz uma sociedade se fragmentar desde o início do aprendizado acadêmico, né? Então, isso é muito importante, porque é uma situação muito grave, porque além dessa fragmentação efetiva, né, dentro daquele espaço, além da maior dificuldade que o aluno vai ter de manter esses vínculos entre os seus colegas, há ainda que esse método ele é embutido como uma forma comum de você adquirir conhecimento, né? Então, não necessariamente mais aquele método da escola, né, onde você e os seus amigos da escola passam o dia juntos e tal, né? Aquilo já não é mais necessário, né? Então passa a falsa impressão ao adulto de que aquele ambiente pode ser sendo fragmentado, né? É quase que um novo estilo de vida. Não deixa de ser, mas isso implica consequências psicológicas e ainda mais sociológicas que com certeza vão vão como é que se chama isso? Vão acabar por refletir dentro da sociedade, né, do espaço social, como um modo um pouco mais descartável de relacionamento, né? Você vai fragmentando as relações, fragmentando os grupos, e ao contrário do que acontece dentro do exército, por exemplo, né, onde o grupo permanece firme e forte, nas polícias, as tropas, as academias de polícia, onde todos treinam juntos, passam o dia juntos, trabalham juntos, né? É estranho que isso no espaço acadêmico tenha tomado essa direção. Mas, infelizmente, hoje em dia, isso é necessário, né? Hoje em dia não temos nem mais como romper com isso por conta do aspecto que a vida moderna contemporânea, né? Acabou tomando. Então, essa fragmentação da educação, do espaço educacional, principalmente, né? Do currículo, das matérias, aumentando, sendo ampliada agora pelo uso da internet, né? Isso vai amplificando cada vez mais, né? Sendo assim, as relações vão passando a ser cada vez mais etéreas, né? Essa preocupação com o próximo, ela vai acabando por se diluir com o tempo, até porque o aluno já vai estar acostumado, durante o período universitário, a não mais criar aqueles laços que ele criava na juventude próxima, né? Recente, né? Aquilo vai sendo absorvido como normal, né? Como será que e o que seria esse normal dentro de uma sociedade?
né? E acaba isso sendo também substituído por novos espaços onde o agrupamento ele permanece bastante resistente, que são os espaços das igrejas, né? Os espaços religiosos, os espaços militares, entre outros, tá? Então, nem os espaços de trabalho mais têm essa característica de união, como tinha antes. Então, a substituição de uma coisa para outra, inclusive a inserção de novas escolas aqui dentro do nosso território, como a Escola de las Américas, em Panamá, né, que era a escola da tortura, onde diversos oficiais, inclusive brasileiros, foram treinados, né? E essa escola agora não atua mais na América do Sul, ela retornou, eu não sei se ela está no Texas ou agora onde é que ela está, mas ela voltou para os Estados Unidos. Eu fiz um texto sobre isso aqui, mas ela continua atuando nos Estados Unidos, tá? Então, não sei, acho que foram para mais de 3.000, 6.000 alunos, agora não me lembro, tá? O texto tá aqui, o vídeo está no YouTube também, que eu deixei. Então, esse processo ele vem há mais de 50 anos sendo implementado aqui na América do Sul, tá? Começando com essas escolas, começando com a alteração dos métodos educacionais, né? Esse é um deles, da fragmentação do currículo, a fragmentação dos grupos, o tornar difícil, né, a formação de grupos, de reuniões, né, fazer com que tudo isso se tornasse mais difícil, para que os alunos não se reunissem mais e fazerem protestos. Tanto é que, hoje em dia, muito mais difícil você ver os estudantes na rua, né, em protestos, do que há algumas décadas atrás, né, quando eles estavam sempre aderindo aos movimentos, principalmente em relação junto à população, ao movimento das greves, né? Os estudantes estavam sempre muito comprometidos nesses assuntos. Tá? Hoje em dia você também percebe isso, mas muito mais fortemente nas capitais. Né? Nas capitais, os estudantes tendem, como eles têm mais. Acho que as coisas chegam mais rápido, né? As notícias chegam mais rápido, não sei se é por isso, né? Nas capitais, esse movimento tende a ser maior. Mas se tem um lugar onde quase não existe movimento estudantil, por exemplo, é na cidade de Petrópolis, né? E o número de estudantes participando de manifestações, essas coisas caiu bastante. Não que Petrópolis tivesse essa característica, sempre foi meio devagar lá, as coisas foram. Petrópolis é uma cidade extremamente conservadora, então essas coisas lá geralmente elas são reprimidas ao máximo, tá? Não estou falando de base de força, essas coisas não, são reprimidas pela própria sociedade, né? A população de Petrópolis vê com olhos muito desconfiados, tá? Qualquer tipo de manifestação, e isso é muito preocupante, né? Mas isso é ótimo para estudar, porque a gente vê exatamente como se comporta a extrema-direita, e lá é um território majoritariamente de direita, tá? Eu percebo aqui também, eu percebo em outras cidades, que eu pelo menos nunca não consegui registrar nos últimos anos esses movimentos também, isso tudo em consequência, em decorrência desse processo todo que a nossa educação está passando através dessa ascensão da extrema-direita no nosso território, né? Obviamente que muita coisa foi planejada e implementada diretamente, como essas escolas, né, militares aqui dentro do nosso território, né, as igrejas, né, as churches, né, como falam agora, né, não são nem mais igrejas, são churches, né, exatamente por serem protótipos idênticos, né, e talvez até franquias das que estão lá fora, né. Tem mais algumas instituições das quais eu queria citar, mas agora não me vem muito à cabeça. Tá? Então, isso tudo conversa com esse método e essas coisas que estão acontecendo agora dentro desses espaços acadêmicos. Tá? E quando esses espaços acadêmicos eles são públicos, eu acho que a coisa deveria receber uma atenção um pouco maior, por conta desse processo todo que nós estamos enfrentando. Né? E sendo que dentro do espaço social ocupado,
também a hierarquização, né, dos cursos, porque outro dia eu falava isso numa live, aí uma pessoa falou, que de repente as verbas para o curso de medicina, elas são maiores por causa da importância, né, eu acredito que possa haver esses detalhes, obviamente, tá, mas isso não implica que outras, disciplinas fiquem em detrimento, por causa disso. Eu acho que, com a quantidade, pelo menos, de investimento que o atual governo está fazendo, é que isso já deveria ter sido distribuído mais proporcionalmente, tá? Essa é a minha visão enquanto estudante lá da UFRJ, àquela época, né? Agora, eu não sei como está o espaço acadêmico, né? Muito menos daqui, porque eu estou conhecendo tudo agora, tá? Mas na UFRJ haviam bastante reclamações em relação a isso, e pelo que eu andei pesquisando nos últimos anos, parece que as coisas permanecem as mesmas, né? Porque o prédio da reitoria, pelo menos na minha época, estava caindo aos pedaços. Não sei agora se houve alguma resolução, não estive lá também para ver. E a distribuição era bem nítida, ou nos prédios da engenharia tinham ar-condicionado, né, impressoras, computadores, já no prédio da arquitetura, na Escola de Belas Artes, já não haviam nem cadeiras para estudar direito, né? Então, era a distribuição era bastante nítida, né? A preocupação com a matéria, com as disciplinas, ela era bastante evidente, né? Havia ali dentro, sim, uma hierarquização do ensino, né? Daquilo que está sendo passado, né? Da disciplina. Então, numa sociedade patriarcal, né? Onde isso sempre prevaleceu desde a época da invasão do Brasil, né? Nós podemos ver que isso se reflete, então, ainda agora, né? E é mantido através dessa distribuição de verbas baseada numa hierarquia colonialista, tá? Então, é todo um histórico que continua sendo mantido e implementado pelas elites, né? Pela elite branca, porque não há outra explicação que não essa. Inclusive o uso do espaço público, que à época um dos restaurantes, tá, que ficavam, né, dentro lá do campus do Fundão, para quem conhece o FRJ, no campus do Fundão, né, ali da Ilha do Governador, ali naquele campus, tinha um restaurante até caro, tá? E esse restaurante acho que era da reitora na época, que usava aquele espaço. Ela montou um restaurante dentro de um dos prédios da universidade, né? Então, isso fala muita coisa sobre a ocupação do espaço educacional, do espaço acadêmico, é um espaço federal, né? Enfim, mas o que fazer, né? Eu não sei se há algum tipo de licença. Na época, eu tenho certeza que não havia, tá? Naquela época, não havia mesmo. Isso era comentado por todos os estudantes, né? Mesmo porque os estudantes, né, a maioria dos estudantes não frequentavam o espaço por ser muito caro, né? Destoar, inclusive, do restaurante universitário, de outros que haviam ali, né, próximos à região e tudo, ali era bastante caro, e era da reitora, na época, né. Se não era da reitora, era da vice, era um negócio assim, tá. Mas se pesquisar nós encontramos, tá. Então, era sobre isso, essa ocupação do espaço educacional, né, e de qual os métodos sendo usados, né, pra manutenção, dessa prática, corrupta dentro desses territórios. Então os alunos tinham que conviver com tudo aquilo, né, além dessa fragmentação curricular, né, os alunos têm que se adaptar a tudo isso, né, e você percebe que os alunos ficam extremamente perdidos, né, quando do início dos semestres, né, quando chegam à universidade, né, até eles se adaptarem, quando você percebe que o aluno está se adaptando bem, é a hora já dele sair, porque ele já está se formando, né. Então essa estratégia, ela funcionou, muito bem ao longo de todos esses anos, né. Bom, eu só queria trazer essa reflexão aqui por conta dessas observações que eu tenho feito. Eu espero que isso não se agrave mais com o passar dos anos, através dessa ascensão da extrema-direita sobre o nosso território, ok? Eu queria trazer mais alguns detalhes, sobre, fazendo um comparativo daquela época para agora, mas eu acho melhor não. Eu trouxe aqui na live de ontem
Mas peço desculpas mais uma vez, que ficou sem som, não foi por minha culpa, estava havendo uma manipulação externa do meu celular, inclusive toda hora o vídeo caía, e detalhe, eu ficava ali na área externa, eu acho que o vigia não devia estar entendendo, por quê? Porque dentro daquele prédio, né, aquele tipo de estrutura, ele bloqueia o sinal do celular, aí o vídeo fica caindo toda hora. Aí eu prefiro ficar andando, que ao mesmo tempo eu vou mostrando a universidade, né, e conseguindo conversar de forma que a ligação não caia, né, mas eu não consegui, então, como eu já estava do lado de fora, e houveram, vários congelamentos, várias, mudanças no meu rosto, eu percebi que sim, estava havendo essa manipulação, né, e sim, tinha uma pessoa mexendo no meu celular, tá. E provável que esteja mexendo agora também, porque eu estou vendo algumas coisas um pouco esquisitas, mas não tem problema não, tá. Não me incomoda, isso não me incomoda, eh, eu só estou trazendo a minha identidade aqui, a minha documentação, porque essas pessoas já me prejudicaram por demais, tá. E não sei porquê, acho que se elas não tivessem nada a esconder, elas poderiam, facilmente usar as suas próprias identidades, né, a sua própria documentação. Para que que elas querem ficar com meus documentos, né? Não faz sentido nenhum um estranho pegar o seu documento e dizer que é para o seu bem, né? E detalhe, eu não sei nem quem são. Até agora eu não sei quem são essas pessoas, né? O que me deixa ainda mais apavorada. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, tem 32 minutos. Então eu vou deixar essa live aqui, de repente eu volto mais tarde com maiores informações, ok? Bom, hoje é dia 13 de agosto, é um dia especial, pelo menos para mim, eu gosto muito desse número, então, eu vou encerrar aqui, com mais essa reflexão sobre tudo que aconteceu, lamentando essa coisa, né, que estão fazendo, mas não tem problema não, tá? São só dessa vez são só alguns detalhes, às vezes eles ampliam isso, tá? Mudam muito, eu nem me reconheço no vídeo, tá? Mas aqui realmente está inchado por conta da minha queda no buraco, né, e deixa eu ver, só mais um pouquinho. Eu acho que é só isso. Tá tudo bem. Tá um pouco distância, não tem problema, mas eu acho que eu tô cega também, então não dá para ver direito. Então tá tudo bem. Tá, mas é só sobre isso. De repente, de noite, eu trago mais alguns detalhes que eu trouxe no outro, eu não como ficou sem som, eu não sei se é bom eu tocar nesse assunto agora aqui onde eu estou não, nem aqui nas redes sociais públicas, tá. Eu vou deixar esse vídeo, pra todos, então eu não sei se eu vou deixar esse detalhe registrado aqui não. Ó, parou de novo. Agora interromperam, só um minuto. Só um minuto que está interrompido, não fui eu, tá. Alguém mexeu. O meu Wi-Fi está excelente, é impossível ter caído. Aqui não fica instável, tá. Deixa eu fazer uma coisinha, se eu consigo. Eu acho que voltei, né, voltei? Acho que voltei, tá. Não fui eu que mexi, tá. Mais uma vez acredito que estejam mexendo, no vídeo, tá. Perdão por isso, não sei o que que é, não sei por que fazem isso, nem como, tá. Mas, o detalhe é que eu ia trazer algumas coisas que eu estava falando no vídeo de ontem, mas, eu vou deixar isso público. Eu vou tentar fazer outro e vou deixar no privado, tá, e nem vou fazer também aqui não, por conta dessas intervenções que eu estou sofrendo, então, eu prefiro deixar em sigilo, né, já que ficou sem som. Eu estava até pensando depois: "Cara, deveria ter falado sobre isso ou não?". Ainda bem que cortaram o meu som, tá, por um lado foi positivo, porque é melhor não adianta, né, tem coisas que não adianta a gente falar, não adianta registrar, não adianta trazer a público, porque realmente é difícil, hein. Estamos em tempos muito difíceis,
enfim, eu espero que as pessoas reflitam enquanto há tempo, tá? É lamentável isso tudo que esteja acontecendo. Nossa, meu rosto está bastante diferente, gente. Olha lá, mexeram de novo no meu vídeo. Estão mexendo em tudo, tá? É principalmente por conta dos clipes. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Aqui, a pessoa que ela tentou roubar meu canal, tá? Ela tentou roubar meu canal, ela tá tentando roubar todos os meus vídeos, roubar meu trabalho, roubaram tudo, tá? Inclusive ela fazia isso lá em Jacarepaguá, dizendo que era mãe da minha filha, tá? Ela tirou a minha filha de dentro da escola e tudo, ok? Então tem coisas muito graves que essa pessoa está fazendo. Ela está usando a minha identidade com propósitos extremamente hediondos, tá? Isso é crime hediondo e já tem anos que ela está fazendo isso, né? E como se não bastasse, ela está fazendo isso agora também, né? O que me deixa bastante impressionada em relação a como que uma pessoa faz isso durante tanto tempo, principalmente com crianças, né? E nada acontece, tá? Nada acontece. É realmente muito preocupante. Eu não quero começar a falar sobre o que essa mulher fazia aqui, porque eu vou desviar totalmente o assunto, mas ela está ligada ao tráfico humano da zona oeste do Rio de Janeiro, tá? Tráfico humano esse que tem conexões internacionais, sem sombra de dúvida. Isso é de domínio público, todo mundo sabe. Só que você pisar lá na Barra da Tijuca, ou então fazer uma pesquisa no mínimo de 5 minutos aí que vocês vão conseguir no Google, que vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, tá? Essas pessoas, provável que elas estejam ligadas a isso, por isso que elas têm facilidade de roubar documentos, de se passar por outras, né? Enfim, só profissionais têm essa capacidade de atuar nesse tipo de crimes tão impunemente, assim, com tanta facilidade, né? Eu não vejo outro tipo de pessoas, tá? Mas é sobre isso. Então, agradeço a todos aqui, tenham uma boa tarde, muito obrigada. Eu devo retornar, vou retornar agora lá no YouTube, vou retornar também mais de noite. Outra coisa, tá certo. Hoje vai ter uma aula lá no ICL do Eduardo Moreira, e eu quero muito assistir a aula. Não sei se eu vou conseguir, tá? Mas vou fazer isso para assistir. E é isso, gente. Uma boa tarde, obrigada a todos. É isso, gente. Então, obrigada a todos. Uma boa tarde. E desculpe aí qualquer coisa e ficar repetindo esses assuntos, mas eu preciso ficar repetindo porque faz parte desse processo de investigação, né, sobre para a gente conseguir mapear as estratégias da extrema-direita, né, o modus operandi, o campo de atuação, tudo que eles fizeram, né, o estrago feito por eles durante esses anos todos, em todos os setores da sociedade, e de que forma, para que assim a gente possa encontrar uma forma de conter isso, né, porque eu não acredito que tenha como mais, tá? Não com essa nossa inércia, inércia no sentido de permitir esse avanço cada vez mais, principalmente sobre o nosso território. Porque é uma coisa nós nos protegermos do Donald Trump através de tentativas de proteger o comércio, né, o mercado interno, isso é uma coisa. Agora, proteger a soberania nacional, né, o território, o espaço educacional, tudo isso não vai, através desses métodos só que nós estamos utilizando, de proteção de mercado, eu acho que é muito ineficiente. Tá? Eu acho que eu precisaria de muito mais ainda. Né? Vamos aguardar para ver as próximas semanas, até as eleições, como vai ficar. Né? Acredito que ainda vamos sofrer bastantes ataques, tá? Ataques mesmo. Acho que vamos aguardar para não ficar especulando também, né? Ele já demonstrou através do vídeo publicado a que veio. O vídeo que eu estou me referindo é sobre ele ter se manifestado adepto da doutrina Monroe. Então, é sobre isso. Tá? América para os americanos, né? E
só que todas as Américas para os americanos dos Estados Unidos. Então é isso, né, disso que se trata. É muito triste o que nós assistimos, né? É tenebroso. Eu achei pavoroso o vídeo. Inacreditável que aquilo esteja acontecendo agora, né, em pleno século XXI, tá? Mas então é isso, gente. Um beijo para todos, uma boa tarde, agradeço, e retorno ainda hoje, tá? Beijos, até.